Esse som que você acabou de não ouvir é o ultrassom. É isso mesmo, porque o ultrassom tem as mesmas características que o som que a gente ouve. Ele se propaga na forma de ondas mecânicas, ele tem ciclo, tem crista, tem vale de onda, etc. Só que a gente não escuta, porque os nossos ouvidos só captam sons com frequências entre 20 Hz e 20 mil Hz. Os sons que têm frequência abaixo de 20 Hz são chamados infrassons. E os que têm frequências acima de 20 mil Hz são chamados ultrassons, que são exatamente os sons que a gente usa nos ensaios industriais. Olha só. Esse apito é usado no treinamento para cães e ele emite ultrassons, ou seja, sons com frequências superiores a 20 mil Hz. É claro que nos ensaios industriais a gente usa equipamentos diferentes. A gente usa cristais piezoelétricos. Os cristais piezoelétricos são materiais como o sulfato de lítio, o titanato de bário e o quartzo, que têm a propriedade de gerar uma diferença de potencial entre suas superfícies quando submetidos a uma compressão, e vice-versa, gerar uma variação dimensional quando submetidos a uma diferença de potencial. Quando uma corrente elétrica alternada de alta frequência atravessa o cristal, ele vibra na mesma frequência da corrente. Essa vibração gera o ultrassom. No sentido inverso, acontece coisa parecida. Quando ondas de ultrassom atingem o cristal, ele passa a vibrar na mesma frequência dessas ondas e transforma essa vibração em corrente elétrica. Essa corrente elétrica vai ter a mesma frequência das ondas de ultrassom que o cristal recebeu. Interessante mesmo essa história de ultrassom, hein, Edgar? Eu também acho, viu, Neuza? Mas eu fico pensando, como é que essas coisas funcionam na prática, né? Ultrassom, cristal piezoelétrico. Como é que funciona na prática, na hora do ensaio? Eles são usados com a ajuda de um dispositivo chamado transdutor. Nos ensaios por ultrassom, os cristais piezoelétricos são usados em dispositivos chamados de transdutores, também chamados simplesmente de cabeçotes. Durante o ensaio, o transdutor é acoplado à peça a ser examinada. Além do cristal piezoelétrico, o transdutor tem um amortecedor mecânico que elimina vibrações indesejáveis no cristal. Uma face protetora, que são em geral películas de plástico que fazem o contato com a peça, elementos elétricos que ligam o cristal à fonte de energia e uma carcaça que acomoda todo o conjunto do transdutor. Existem vários tipos de transdutores quanto ao ângulo de emissão ou recepção do ultrassom. O transdutor normal emite e recebe o ultrassom perpendicularmente à sua superfície. Já o transdutor angular emite e recebe o ultrassom em ângulo em relação à sua superfície. Existem transdutores que usam apenas um cristal piezoelétrico, sendo que para um tipo de transdutor, o cristal pode apenas emitir ou receber ultrassom, sendo necessários dois para a operação, um receptor e um outro emissor. Em outro tipo, esse único cristal pode fazer as duas coisas. Esses são os chamados transdutores monocristais. E existem transdutores que usam dois cristais ao mesmo tempo, um fazendo a emissão do ultrassom e o outro se encarregando do recebimento do ultrassom. São os chamados transdutores de duplo cristal. Acima de 20 mil Hz, nós temos os ultrassons que são usados nos ensaios, não é, Caio? É isso aí. E depois tem aquela história dos cristais. Os ultrassons são gerados por cristais que vibram com a passagem da corrente elétrica. Esses cristais são usados em dispositivos chamados de transdutores. E esses dispositivos são acoplados à superfície das peças que vão ser ensaiadas. Tá vendo quanta coisa você aprendeu? Tá bom, mas eu ainda não entendi como é que é feito o ensaio. Calma, Caio, que você vai entender, você já vai ver. Mas antes, você tem que ficar conhecendo uma coisa muito importante. São os acoplantes. Olha eles aqui. É o seguinte, Caio. Como você mesmo acabou de falar, os cristais que geram o ultrassom ficam dentro de um dispositivo chamado de transdutor, certo? Pois bem, é esse transdutor que é acoplado a uma peça. Pois então, para que o ensaio saia perfeito, o contato entre o transdutor e a peça tem que ser perfeito para que o som não sofra reflexão e se disperse. E ou a água, ou a graxa, ou a glicerina, ou o óleo ajudam nesse contato. Eles são usados separadamente. Existem outros acoplantes, mas esses são os mais comuns. Pois então, agora sim nós podemos dar uma olhada no ensaio.
Olha aí o nosso ensaio por ultrassom. Esse é um ensaio de ultrassom por contato direto. Ele recebe esse nome porque o acoplante é colocado em pequena quantidade entre o transdutor e a peça. Esse outro é um ensaio por imersão. A peça e o cabeçote são mergulhados num líquido que pode ser água mesmo. Tá bom, mas como é que o ultrassom detecta as descontinuidades? Ô Caio, quando o ultrassom atravessa uma peça e encontra uma descontinuidade, parte dele é refletida de volta, como uma luz que é refletida no espelho. Pois bem, a intensidade dessa reflexão é captada pelo transdutor, indicando a descontinuidade. Na próxima teleaula tem mais, e aí a gente vai ver como isso acontece. Por hora, vamos à revisão. E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje você aprendeu o que é som e que ele se propaga através de uma onda mecânica. Você aprendeu também que as ondas mecânicas têm frequências diferentes e que nossos ouvidos captam sons em apenas uma faixa de frequência. Finalmente, você conheceu os cristais piezoelétricos e os transdutores, que são dispositivos usados nos ensaios por ultrassom. Conheceu também os acoplantes, que têm por função fazer a ligação entre o transdutor e a peça para evitar interferências. Na próxima teleaula, a gente vai estudar direitinho como o ultrassom detecta as descontinuidades nas peças. Não perca e consulte o seu livro. Ele contém coisas muito importantes sobre o que você aprendeu hoje. Até lá! Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.